Kátia, eu já tenho vários cursos. Eu já poderia com certeza viver de terapia holística, mas eu não consigo vencer o medo para entrar no consultório e atender o meu primeiro cliente. Por mais que eu pense no assunto, que eu deseje isso, que eu mentalize isso, na hora que eu tiver cara a cara com esse cliente, eu não sei se eu vou saber o que fazer. Me ajuda, por favor. Recebi esse comentário esses dias e achei muito importante vir aqui dar algumas dicas para você sobre como realizar o seu primeiro atendimento. Não como realizar o primeiro atendimento em si, porque antes disso a gente precisa falar de como vencer o medo para você realizar esse atendimento. Então eu vou te dar alguns passos aqui, algumas dicas de como eu fiz para atender minha primeira cliente, porque acreditem, eu também estava insegura quando surgiu o meu primeiro atendimento de terapia holística. Então vem comigo que hoje nós vamos falar mais sobre tudo isso e eu vou te ajudar para que você acabe de uma vez por todas com esses medos e essas inseguranças e tenha coragem de sim sentar cara a cara com o seu cliente, ajudar ele e fazer o seu sonho se tornar realidade. Ser terapeuta e até mesmo talvez viver de terapia holística. Bora lá então! Agora se inscreve nesse canal, dá o seu joinha e vamos juntos para que você consiga verdadeiramente acabar com esses medos e inseguranças. Vamos lá! Para eu poder trazer algumas ideias aqui do que eu fiz e de como eu fiz, deixa eu te contar como aconteceu o meu primeiro atendimento rapidamente. Eu lembro que eu trabalhava na escola ainda e eu estava conversando sobre cursos que eu estava fazendo, estava numa reunião, né, inclusive com a galera falando, com as outras professoras e tudo mais, e eu comecei a contar sobre algumas coisas que estavam mudando na minha vida, algumas coisas que eu tava sentindo que estavam diferentes e elas mesmas já estavam notando que eu tava diferente. E aí elas começaram a me perguntar, mas o que exatamente é o que tu tá fazendo? Quais são esses cursos que tu faz, né? Porque elas sabiam que às vezes nos finais de semana eu fazia alguns cursos, às vezes até pedia alguma folga, alguma coisa, tinha que pagar hora, enfim. Então eles estavam entendendo que eu tava fazendo alguma coisa diferente. E aí eu comecei a contar do Reiki, comecei a falar da radiestesia, comecei a falar brevemente, né, o que era a experiência que eu tava tendo. Mas eu lembro que foi muito curioso, porque mesmo sem saber nada de marketing como eu sei hoje, eu contei muito sobre o que estava mudando na minha vida. E isso chamou a atenção do pessoal ali que me ouvia, e uma delas falou assim, nossa, eu acho que a minha irmã vai gostar muito de fazer um atendimento com você. Eu acho que eu vou comentar com ela sobre o assunto, e se ela gostar, vocês conversam, e aí tu atende ela. Tu pode fazer um reiki nela? Porque ela tá passando por uma situação, e ela tá buscando ajuda e tudo mais. E eu falei, bom, se ela quiser, ok. Mas eu pensei que isso não ia acontecer. E aí eu lembro que eu liguei pro Bruno Gimenez na época, porque ele era meu terapeuta, e eu falei, Bruno, meu Deus, o que eu faço? Porque se aparecer esse atendimento mesmo, como é que eu vou fazer? Eu tava fazendo os cursos de Reiki, eu já tinha feito radiestesia, já tava fazendo fitoenergética, eu já tava bem envolvida, eu já conhecia bastante, eu já podia atender com toda certeza, né? Mas eu tava com aquela insegurança também, com aquele medo, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, e eu não tava ainda fazendo um curso mesmo de terapia holística pra saber como fazer passo a passo um atendimento. E aí eu lembro que ele me deu algumas dicas que eu vou compartilhar daqui a pouco aqui com vocês. E aí eu lembro que eu fui me organizando assim, sem nem mesmo ter o atendimento agendado, eu fui organizando para fazer meu primeiro atendimento. E eu acho que isso foi me ajudando para que eu pudesse ter mais confiança, ter mais coragem. Mesmo que eu não tinha ainda o meu primeiro atendimento agendado, ó, primeira dica, já começa a se preparar, já começa a ter a estrutura do seu atendimento em mãos. Porque se teve uma coisa que me ajudou a vencer a insegurança do primeiro atendimento, foi ter um passo a passo, foi ter uma estrutura organizada de como fazer esse atendimento, de como saber o que eu ia fazer. Então, quando eu tô ali com a pessoa cara a cara, qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Eu, Kátia, precisava ter essa clareza, porque eu sabia como que o meu terapeuta me atendia. Eu já tinha tido outras experiências de atendimento de terapia holística, mas eu precisava criar o meu jeito. Eu precisava ter a confiança de conhecer a minha forma. E aí eu comecei a desenhar no papel como é que eu ia fazer. Então eu pensei, bom, se eu ainda não conheço a pessoa direito, eu preciso saber quem ela é. Então eu vou começar com um questionário. E aí eu comecei a bolar algumas perguntas. Eu mesma, gente. Ninguém me ajudou a fazer isso. Por isso que eu digo, às vezes o que tá faltando pra você é um pouquinho mais de falta... um pouquinho mais de falta, não. Um pouquinho mais de vontade de sentar e fazer as coisas, sabe? Porque a gente tá muito acostumado a receber tudo pronto. Aí eu sei que a gente vai botar comentário aqui, mas Kátia, como que eu faço as perguntas? Simplesmente pega papel e caneta e começa a anotar quais são as perguntas, o que você quer saber do seu cliente. No meu treinamento, no Top
terapeuta, eu tenho isso mastigadinho, detalhado. Mas aqui agora eu quero estimular você a fazer algo, a não esperar tudo pronto. Comece a botar no papel o que você gostaria de saber do seu cliente, o que você poderia saber dele que poderia ajudar você a fazer a sua técnica de atendimento depois. Eu comecei a rascunhar, bom, eu tenho que saber os dados pessoais desse cliente que está aqui comigo diante do atendimento, diante de mim no atendimento, então eu preciso botar no papel ali o nome completo, o endereço, o telefone, e-mail, essas coisas básicas que normalmente em todos os lugares se pede, né, pra gente ter um cadastro da pessoa. E depois, o que eu quero saber dessa pessoa? Aí eu me lembro que o Bruno sempre me fazia uma pergunta, Kátia, como é que tá a tua vida hoje, de 0 a 10? E o que falta pra ser 10? Então eu sempre começava com essas duas perguntas e depois eu ia desenvolvendo conforme a conversa ia fluindo, porque eu queria conhecer esse cliente, eu queria entender a história dele, o que trouxe ele pra esse momento que ele tá vivendo, como é que é o relacionamento dele com os pais, como é que é o relacionamento amoroso, como é que tá essa situação na vida dele, vida profissional, situações cíclicas, e eu ia tentando entender, claro que depois eu fui aperfeiçoando esse questionário, né? Mas eu lembro que eu criei um questionário, organizei bonitinho no Word lá, um questionário, imprimi as folhinhas numa pasta pra levar na minha primeira consulta. Aí, gente, eu não tinha carro. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar todo o meu material numa mochila, aí a minha mãe me deu de presente um sonzinho portátil pequenininho, que na época não tinha Spotify, essas coisas, ou pelo menos eu não usava, né? Porque eu não tinha telefone que tinha esse tipo de recurso. Então eu tinha que levar um sonzinho, 1 ou 2 CDzinhos ali com musiquinhas que eu pudesse usar na hora do relaxamento, da meditação ou do reiki mesmo, né? E eu lembro que como eu já estudava fitoenergética, eu já tinha comprado alguns chás, então eu já tinha alguns chás ali, algum tratamento que era meio para todos os casos, assim, sabe? Aquele mais genérico, assim, que eu poderia usar para qualquer situação, para um primeiro atendimento. Então eu organizei todo esse material, deixei ele num cantinho lá estruturado, organizado, e pensei, bom, se essa pessoa marcar atendimento comigo, eu tô pronta. Ou se vier outra, eu tô pronta. Então eu acho que precisa um pouco isso, sabe? Atitude. Você ter o material pronto, você ter tudo em mãos e você se abrir para o universo para atender esse primeiro cliente. Eu lembro que só de me preparar, as oportunidades começaram a vir. E aí eu lembro que acho que uns dias depois, essa pessoa me ligou, essa irmã da professora que conversou sobre eu atender a irmã, me ligou e falou, Kátia, minha irmã fulana falou de ti, falou que tu tá estudando e tal para ser terapeuta, e eu tô muito interessada em fazer o atendimento contigo. E olha, ela sabia que eu tava começando, gente. Eu não falei sobre isso, eu acho que você nem precisa dizer para as pessoas que você tá começando. Ninguém sabe se a gente tá começando ou não. Então tira essa crença limitante da cabeça. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de eu estar começando? Mas quem é que diz que você tem que dizer que você tá começando? Nesse caso, foi um acaso ali de a gente começar a conversar, e como eu já trabalhava há tempos na escola, o pessoal sabia que eu tava começando. Mas lá fora, as pessoas não sabem que você tá começando. Então, mesmo que você esteja começando, vista a camiseta do terapeuta, sabe? Confie em você, confie no seu conhecimento. Para de guardar e de acumular conhecimento sem levar para as pessoas o que você pode para ajudar elas, sabe? Isso é uma coisa que me incomodava. Eu pensava, cara, o que eu vou fazer com esse monte de conhecimento que eu tenho? Eu preciso levar isso para as pessoas. E eu comecei a encarnar nisso, sabe? E aí as oportunidades foram surgindo. E aí eu fui fazer o meu primeiro atendimento, mochilinha nas costas, a pé, porque para onde eu ia não tinha ônibus, eu tive que ir a pé. Cheguei lá e aí fui fazer o atendimento no local onde ela trabalhava, porque eu não tinha consultório, né? E ela não quis que fosse em casa. Então ela tinha uma sala no trabalho dela, ela trabalhava numa pousada e eles tinham um espaço lá que era um espaço de reuniões, que eles não hospedavam ninguém naquela sala. E aí ela reservou a sala pra ela e eu fui lá, ela era meio gerente, né, do lugar, então foi tranquilo, assim, ela reservou a salinha lá, a gente fez o atendimento, fluiu super bem e ali eu já entendi também que às vezes as pessoas nem querem que a gente vá atender elas em casa. Por isso que eu falo tanto de você ver um espaço, um local de atendimento e não atender em casa e nem na casa das pessoas, certo? Então aí foi que eu desenvolvi o meu primeiro atendimento e, claro, depois eu fui aperfeiçoando, eu fui melhorando, porque, gente, uma coisa é fato, é lógico que o seu primeiro atendimento vai ser o melhor que você pode na condição que tem e você tem que entender que você não vai ser o maior e o melhor terapeuta do mundo no seu primeiro atendimento, afinal, é a primeira experiência. Então, pare de se cobrar e de achar que você tem que ter ou ser um terapeuta como aquele que você vai há 10 anos. Aquele terapeuta que você consulta há 10 anos. A Kátia Bazan, que está há 16 anos, já tem muita experiência, sim. Não se compare comigo, não se compare com os outros. Seja você. Quando você tiver 10 anos de experiência, 16 anos de experiência, você vai ser melhor do que eu. Eu tenho certeza disso, porque o mundo evolui, as informações evoluem. Você vai ser muito melhor do que eu quando você tiver 15 anos de experiência. Mas você precisa começar. E você precisa aceitar a ideia de que o começo é um desafio. É o seu primeiro passo. Você vai ter insegurança, sim. Você vai sentir dor de barriga, sim. Você vai ter que ir no banheiro, sim.
Porque isso aconteceu comigo também. Eu lembro que antes de sair, eu tive que fazer um tratamento energético pra mim, pra eu me acalmar, porque eu tava nervosa também. Eu não sabia como ia ser. Era a minha primeira experiência de forma profissional, assim, né? Em que eu ia fazer passo a passo a minha consulta que eu tinha programado. Então, é sim um desafio, mas é possível e você tem que encarar esse desafio. Coloca o medo aqui e vai. Porque se você ficar esperando o medo passar, você nunca vai atender. Você nunca vai ser terapeuta. Esquece. Você pode fazer todos os melhores cursos do mundo, você pode estar com as melhores pessoas do mundo. Se você não encarar o desafio, você não vai vencer o medo e a insegurança, certo? Então, pega essas dicas. Olha só, vamos só organizar as informações aqui, tá? Primeiro, você precisa se preparar. Você precisa estar aberto para receber essa oportunidade, porque o cliente vai vir, a oportunidade vai surgir. Se você ficar resistindo, se você ficar se cobrando, se você ficar achando que você é pior que todo mundo, se você não se olha como alguém que merece ter essa oportunidade, ela não vai vir. E o dia que você quiser, você vai estar com esse monte de crença limitante na cabeça, e aí quando você achar que tá pronto, não vai fluir, porque você não desbloqueou isso. Então já começa a desbloquear agora, já começa a se encorajar, já se visualiza fazendo seu primeiro atendimento. Para com essa coisa de achar que todo mundo tem que aprovar o que você tá fazendo para você ser terapeuta, sabe? Sai disso. Acredite em você, acredite no seu potencial, porque você pode, porque você merece. Seja você, seja um apaixonado pelo que você faz. Se tem algo que faz a gente verdadeiramente se destacar, brilhar e fazer acontecer, é a paixão, é o amor pelo que a gente faz. Se você colocar amor naquilo que você faz, vai dar certo. E claro, você precisa estudar, tem que se comprometer, não é só de amor que a gente vive, né, gente? Senão as pessoas não precisariam fazer mais nada, a não ser amar. Mas não, a gente precisa agir, a gente precisa fazer. Então se empenhe, se dedique, se prepare para esse primeiro atendimento. Esteja pronto e preparado para receber esse primeiro cliente. Não importa se você ainda tá com medo. Pensa que você tá no caminho e que vai dar tudo certo. Se visualize dando tudo certo, visualize seu primeiro atendimento, visualize tudo fluindo, que vai fluir, que vai dar certo, ok? E então prepare os detalhes que você considera importante, nas experiências que você já teve como constante, no que você já conhece sobre o que você tem de estudos que você já fez. Como você pode levar o melhor de você para esse cliente? Bole o seu questionário, organize como você faria, o que você faria de técnica, de energização, de meditação, ou o que você pode fazer para incrementar nesse atendimento. Que presente você poderia dar para o seu cliente no final, como um mimo para ele levar para casa, lembrar dessa experiência que ele teve com você, sabe? Pense em detalhes, pense em coisas que são bacanas, pense nas experiências de todas as vezes que você já foi em lugares, já consultou, já acessou profissionais que tiveram ótimas experiências. E coloca isso no papel e desenvolve o seu jeito de atender. E claro, se você quiser isso de forma mais facilitada, continua acompanhando, porque eu não sei quando ainda, mas em alguns períodos do ano a gente abre o Top Terapeuta exclusivamente para você ter esse passo a passo mais facilmente detalhado e para você saber como ser um terapeuta e viver de terapia holística. Mas aqui nós estamos falando sobre essa insegurança. Para vencer a insegurança, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma forma, você tem que ter um jeito de fazer para que você consiga atender o seu primeiro cliente, tá certo? Então vença isso, pega essas dicas, ouve esse vídeo mais de uma vez, que eu tenho certeza que tem coisa que vai passar batido, e vamos lá, porque o mundo precisa da gente, o mundo precisa de você, e eu sei que você tá mais do que pronto, porque na verdade você nasceu pronto. Ser terapeuta é um dom, e se você tem esse dom, você já nasceu pronto para ajudar as pessoas, tá bom? Beleza? Olha, se você gostou desse conteúdo, já compartilha com alguém aí, manda para algum terapeuta que tá inseguro, manda para alguém que você conhece que quer ser terapeuta e tá se sentindo assim, e dá o seu joinha se você gostou e chegou até aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.